para Jesus, a Ele. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses 21. E começa essa leitura aqui em Colossenses, que diz assim: os obreiros podem alternar, tá? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas, diga comigo, por Ele e para Ele. Estamos falando de Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Diga comigo essa palavra: e nele tudo subsiste, ou sem ele nada subsiste, nada permanece. É por isso que quando nós não colocamos Cristo no seu devido lugar, as coisas não permanecem, tudo se vai, não há propósito, não há sentido em nada. Ele é o cabeça do corpo. Diga comigo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Estou lendo bem calmamente para você tentar absorver já a partir da leitura. Tentar entender que a leitura dispensa até comentários. A leitura já é muito clara. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele. Diga comigo: santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que, diga comigo, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Tudo isso, toda essa reconciliação, todas as promessas,
toda a plenitude, toda a glória, toda a grandeza, todo o poder, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro de Cristo. Eu poderia, a palavra curta, bem objetiva, é Cristo no centro de tudo. Cristo no centro de nossas vidas. Cristo como cabeça de nossas vidas, como cabeça de nossas famílias, como Cristo como cabeça no casamento. Se Cristo não estiver na sua vida, nada disso permanece. Se Cristo não for o centro da sua vida, nada será perfeito, nada subsiste, nada permanece, nada se estabelece. Quando Cristo não é o centro, e eu vou mostrar isso agora, na leitura a partir de agora, nada é perfeito, nada preenche, nada estabelece. Nada. Sempre vai estar faltando, ou estaremos em busca de alguma coisa. O casamento não será perfeito, a vida não será perfeita, internamente você nunca vai estar completo, preenchido. E a prova disto, vamos aqui para Eclesiastes 1, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Diga comigo, que grande inutilidade. Diz o mestre. Diga comigo, que grande inutilidade. Nada faz sentido. Quem está falando isso? Quem? Salomão. É importante que a gente frise algumas coisas, deixe algumas coisas bem claras, bem lúcidas. Que nós falamos muito nos 52 dias de Salomão. Salomão, ele começou muito bem. Ele começou como deve ser. Eu quero fazer uma observação antes de concluir a palavra. Tudo que nós vemos de Salomão, Salomão começou muito bem, como nós lemos em Crônicas e Reis, né? Como onde estava o seu coração, no centro estava o Senhor, a prioridade de tudo era o Senhor. Tanto é que, como a Bíblia diz, Salomão amava o Senhor e o que demonstrava andando nos caminhos do Senhor, nos preceitos de seu pai, né? Nos caminhos, nos preceitos de seu pai Davi, subindo aos montes para oferecer seus sacrifícios em adoração ao Senhor. E quando Deus se manifestou após um desses sacrifícios, né, e deu a oportunidade a ele de fazer o pedido, então qual foi o pedido que Salomão fez? Salomão fez o pedido com o propósito de agradar a Deus. Eu quero sabedoria, eu quero discernimento para governar o teu povo. Eu quero sabedoria, eu quero discernimento para governar aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, para fazer a tua vontade. Eu quero sabedoria para isso. Então ele começou muito bem, tanto é que a sua postura, a sua atitude agradou a Deus de uma forma incrível, como está escrito lá. Salomão escreveu o livro de Provérbios. É importante que você pegue a partir de agora e leia pelo menos um capítulo de Provérbio diariamente. Faça isso. Faça isso, leia pelo menos um capítulo de Provérbios. Todo mundo deve fazer isso. Começa,
leia um capítulo, medite nele, leia um outro capítulo, porque é o livro da sabedoria. O auge da sabedoria de Salomão vem em Cânticos. Não sei se você sabe que Salomão escreveu mais de 1000 canções, cânticos. Mais de 1000. Salomão em Eclesiastes já está vivendo uma outra época, um outro momento. Já está num processo de decadência espiritual. O Senhor deixou de ser o centro da sua vida. O Senhor deixou, Cristo deixou de ser, a palavra é essa, o centro. E aí, você olha a partir daqui, você olha continuamente essa palavra, que inutilidade. Outras vezes você fala, você vai ver que canseira, que canseira, que canseira, que inutilidade. Que grande inutilidade. Diga comigo, nada faz sentido. Porque, na verdade, ele foi em busca de tantas coisas e se tornou vazio de Deus, vazio do Espírito de Deus. E quando você não está cheio de Deus, nada tem sentido. Quando você não está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, nada faz sentido, você estará vazio, nada te preenche, nada te satisfaz, é só canseira, é só enfado, é só canseira, é só enfado e nada mais. Eclesiastes 2. Diga comigo, eu disse a mim mesmo, venha e experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Volta ali, por favor. Você vê que ele começa muito bem, colocando o Senhor no centro. Me dê sabedoria para que eu possa governar o teu povo, me dê sabedoria, discernimento para discernir entre o bem e o mal, me dê sabedoria para fazer a tua vontade, Senhor. Senhor no centro. E chega um momento que começa essa palavra, só eu, e a minha vida, e a minha vontade, e os meus prazeres, e a minha paz, e a minha satisfação, eu. Esse famoso eu é o que desanda a vida de muita gente. É o que desgraça a vida de muita gente. E a minha vida, e a minha vontade. Espera aí, e a vontade de Deus? E o propósito de Deus? O que Deus quer que eu faça? Aonde Deus está na minha vida? E aí, concluir que rir é loucura. E a alegria de nada vale. Decidi, diga comigo, entregar-me ao vinho e à extravagância. Ele decidiu se entregar ao vinho. E essa palavra, a extravagância, a riqueza, ao luxo extravagante, em busca somente tentando buscar alguma coisa que ele não ia encontrar nem no vinho, nem na extravagância. E eu quero fazer uma observação importante, muito importante, que Salomão, ele só não perdeu tudo, devido a uma aliança e uma promessa que Deus fez a Davi, seu pai. Sabia disso ou não? Não sabia? Ele era para ter perdido tudo. E como Deus havia feito uma aliança e uma promessa, e Deus não quebra,
que ele fez a Davi, então ele não perdeu o seu reinado. Ele não perdeu o seu reinado. Mas por essa decadência final espiritual, ele passou perto de perder toda a sua glória, todo o seu esplendor. Então fique essa observação, porque Deus manteve a promessa que fez a Davi. A Davi. Então, talvez você não é filho de Davi, né? Nem filho de alguém muito fiel, que Deus tenha feito uma promessa, né? E hoje, lembrando que cada um é responsável pelos seus atos, ninguém salva ninguém, cada um é responsável pela sua fé, pelas suas atitudes. Então eu faço essa observação deixando claro isto, porque começa muito bem, tem o seu auge, e depois começa em experiências idiotas que quase pôs tudo a perder. E diga comigo, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Já está falando fora de si. Até porque ele mesmo no livro de Provérbios, capítulo 23, ele mesmo está escrevendo: não se mantenha perto do vinho e da bebida misturada, porque ela é como a cobra, ela vai te picar. E você será como aquele que dorme no topo do mastro, você vai cair e vai se arrebentar. Amém? Então, aqui ele está mantendo a minha mente orientada pela sabedoria. Pelo contrário, aqui já estava em atitudes totalmente carnais. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, suas florestas nobres. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Você vê, olha que coisa, construiu, fez empreendimentos e mais empreendimentos, rebanhos e mais rebanhos, bosques, árvores, né, de nobres, extremamente nobres, talvez em busca de alguma coisa, algum sentido, né? Hoje nós vemos isso, né? Que tem gente aí abraçando árvore para receber paz, abraçando árvore para receber energia positiva. Tem umas crenças que eu acho que foge um pouco a questão da inteligência, porque nada disso, o homem sem o Espírito de Deus, ele não tem paz, porque a paz que excede todo e qualquer entendimento vem do Espírito de Deus. O Senhor Jesus, ele disse: a minha paz vos dou, a minha paz. Então não é absolutamente nada voltado para a natureza, aquelas crenças, né? Que muitas pessoas, eu vou abraçar uma árvore e eu vou ter paz, eu vou pegar cristais, a pedras que traz boas energias e etc, 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 etc. Não vai trazer nada, absolutamente nada, porque se o Espírito de Deus não estiver, se a presença de Deus não estiver, ele tinha servos e mais servos, escravos e mais escravos, e estava ali inutilidades, canseira, ai que canseira, como muitas vezes a pessoa tem tudo, tem servos, tem servas,
Tem gente que trabalha para ele, faz pouca coisa, tem um bom carro, veste o que quer, come o que quer, e direto está insatisfeito e dizendo que canseira. Que canseira, que canseira. Ai, que canseira. Ai, que angústia. Ai, que tristeza. Toda angústia, toda tristeza, todo vazio é a falta de Deus. É a falta da presença de Deus. E isso acontece como? Com distrações. Distrações. Às vezes, como nós começamos a leitura, a pessoa acredita que alguma coisa voltada para as coisas terrenas é o que vai satisfazê-lo, é o que vai realizá-lo. Muitas coisas vai trazer uma certa satisfação, um certo prazer, desde que o Senhor esteja no centro de tudo. Se Ele não estiver, nada vai ter sentido. Absolutamente nada terá sentido e será tudo exatamente como Salomão descreveu, tudo uma grande inutilidade. Porque nós estamos falando sobre isso, de algumas das coisas que ele foi tentar passar pela experiência para ver qual o sentido de tudo isso. E lá na frente ele tem a conclusão de tudo isso. Então vamos lá. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso, volta ali por favor. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros dos reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras. Você vê que ele tinha, até pela sua glória, o seu esplendor, ele tinha os melhores cantores que existia na face da terra, para cantar somente para ele. Ouro e prata, como nós falamos no decorrer dos 52 dias, era como pedra no seu reino. Carros e cavalos seria como hoje os seus carros e os seus cavalos, seria como se ele tivesse uma coleção de várias Ferraris, de várias Lamborghini, uma de cada modelo ou duas repetidas muda a cor, de Porsche, Bugatti, aviões, iates, porque ele tinha milhares, e eram todos importados, todos importados. Então, ele tinha para poder desfilar, ele tinha o que ele quisesse, e de muitos, cantores e cantoras, mulher, ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Então não dava nem para dizer assim, depois de 10 anos, 15 anos, ficar olhando para a cara da mesma mulher não é brincadeira, não é verdade? Porque certamente ele passava com 1000 mulheres, ele ia ver a cara da outra, começou esse ano, ele ia ver daqui uns 2, 3 anos, não sei, porque ele tinha que trabalhar, né? Não é? Imagino que tivesse que trabalhar. 700 mulheres, 300 concubinas. Tanto é que ele fala, também de um harém, as delícias dos homens. Imagine, 700
mulheres, 1000 mulheres, certamente das mais lindas, certamente das mais, porque eram feitas, para quem já estudou sobre isso, sabe que era feito um trabalho rigoroso de seleção, rigorosíssimo de seleção das mulheres. E aí, olha aí, ele se entregou a tudo isso e nada disso preencheu. Está lá, começa aqui inutilidade. Que vazio. Por isso que o homem tem que se centrar e colocar como centro da sua vida o Senhor. Porque você diz, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo outro, não, daqui a pouco você conquista, já passou, isso é passado. Como a gente pregou um tempo atrás, o seu sonho de hoje é ferro velho amanhã. Hoje lá no ferro velho está cheio de sucata que foi o sonho de alguém. É verdade ou não é? Ferro velho só tem sucata, mas foi o sonho de alguém algum dia. Mas os sonhos se renovam. E se nós realmente não colocarmos o Senhor como centro de todas as coisas, tudo isso que muitos acreditam que é o que vai trazer prazer, que é o que vai trazer alegria, felicidade, realização, que é o que vai preenchê-lo, de maneira alguma. E muitas dessas coisas ainda podem, a exemplo de Salomão, ainda comprometer totalmente o seu relacionamento com Deus e comprometer a sua salvação. Só nesse versículo, nós vemos aqui prata, ouro, música, né? Como hoje está por aí, a gente vê continuamente por aí, né? Como é que é chamado os caras da moda aí, que chega, fecha a boate e o camarote lá, como é que é? Os reis dos camarote, não é, né? Não é isso? Rei do camarote, que falam? Sim ou não? Não sei, bispo. Eu ouvi falar. Não, eu já atendi rei de camarote. Não, estou falando porque eu já atendi. Fechava o camarote, fechava, todo mundo por minha conta, tal. Falei, lindo, parabéns. Agora vai lá pedir ajuda para aqueles que beberam às suas custas. Vai lá ver se ele vai fazer alguma coisa por você. Seus amigos do camarote, vai lá, pede socorro para eles agora, pede ajuda a eles, pede emprestado a eles, você vai ver se sobrou algum deles para você. Tornei-me mais famoso e poderoso, agora fama, e poderoso, do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada, diga comigo, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, diga comigo, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Por quê? Porque o Senhor deixou de ser o centro. O Senhor deixou de ser o centro. E foi viver as suas experiências e correr atrás das suas experiências e se satisfazer. Não me neguei nada. Não me neguei nada. E ele não perdeu ou não morreu, não foi graças a ele. Foi graças a Davi. Não foi por ele. Foi por Davi.
Porque é mais ou menos assim: quantos vão fazer a mesma coisa e nem permanecer, permanece, parte, não é verdade? Quantos se entregam aos prazeres, e acaba perdendo a sua própria vida. E aí, depois de tudo isso que nós lemos, tudo isso, o bispo, mas então não vale a pena? Tudo vale a pena desde que Deus esteja no centro, porque a falta de Deus traz essa insatisfação, a falta da presença de Deus traz essa inquietação, essa insatisfação, essa agitação, nada preenche, nada está bom, nada, uma mulher não está boa, duas não está, três não está, um homem não está, dois não está, três não está, 10 não está, 1000 não está. Quanto mais dinheiro não traz satisfação, quanto mais fama, quanto mais glória, quanto mais não traz satisfação. Quanto mais servos trabalhando, servas e servas, daqui a pouco não está, ai que canseira, ai que canseira. E tudo é resultado da falta da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E nada tem propósito. E aí, depois de se entregar, com tudo quando avaliei, tudo que as minhas mãos haviam feito e todo o trabalho que tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 12, ele faz a conclusão. Agora, diga comigo, que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Diga comigo: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Entendeu? Então, pense nisso. Depois de correr e tentar e etc. Mas ele foi se entregando e buscando, foi se entregando aos prazeres e buscando mais prazer, e buscando mais prazer, e buscando o que pudesse preenchê-lo, o que pudesse satisfazê-lo. Ouro juntou ao extremo, prata ao extremo, mulher, 1000 mulheres, fama, glória, carros e mais carros, carros e mais carros, carros e mais carros, carros e mais carros, bosque, animais, né? Seus pomares, tudo, obras e mais obras, obras e mais obras. E no final de tudo, agora que você já ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Amém? Todas as vezes que nós estivermos totalmente autocentrados, é o famoso eu, e minha vida, e minha felicidade, e minha paz, e minha já saiu. Porque aí a gente fica egoísta, a gente se preocupa somente com a nossa própria vontade. E minha vida, e meus sonhos, tudo isso, se Deus estiver presente, se o Espírito de Deus estiver, até porque, como nós já trouxemos inúmeras referências, quando se tem o Espírito de Deus, e principalmente a plenitude do Espírito Santo, a plenitude do Espírito de Deus, nós temos os 7 Espíritos do Senhor, dentre eles está a sabedoria que trouxe a riqueza a Salomão. Tanto é que quando eu preguei sobre os 7 Espíritos do Senhor,
Quem gravou e quem tem a matéria que eu escrevi, lembra que eu falei que Salomão era um cara sábio, não inteligente espiritualmente. Sábio, inteligente espiritualmente não. Foi um cara que teve sabedoria para as coisas terrenas, mas não houve em Salomão sabedoria espiritual. Então não havia a plenitude do Espírito. E isso nós devemos absorver, estar atentos, porque muitas pessoas, em busca da felicidade, da satisfação, de encontrar prazer, realização, elas vão saindo da direção, vão tirando Deus do propósito, do centro da sua vida. E é como eu disse, se o Senhor não for o centro na sua vida profissional, nada vai se estabelecer. Se o Senhor não for o centro no seu casamento, ele não permanece, ele não se estabelece, não subsiste. Se o Senhor não for o centro da tua vida, o objetivo maior, se você não tem isso como foco, como a primeira leitura que nós fizemos, tudo foi feito por Ele, para Ele, todas as coisas, e nós vivemos na terra, mas a nossa cabeça não está simplesmente nas coisas terrenas. Salomão, a partir do momento que o espírito mudou, vaidades, vaidades, ele falou 37 vezes, debaixo do sol 28 vezes, sobre a terra 7 vezes, debaixo do céu 3 vezes, a terra, as coisas da terra 40 vezes. Você vê que ele falava mais nas coisas terrenas do que nas coisas dos céus. Somente coisas terrenas. Não tinha outro assunto, outro argumento. E isso nós precisamos estar atentos. Eu espero que você esteja entendendo por que muitas pessoas perdem, porque o Senhor deixou de ser o centro. Aí está a razão por que perdeu, por que do fracasso. Quando buscamos encontrar a felicidade, a paz, a alegria, a razão do viver em coisas terrenas, e não deve ser. A razão do nosso viver não está simplesmente em coisas terrenas. É quando a pessoa coloca o foco na coisa errada, na direção errada, ele acaba não conquistando, ele acaba saindo da direção, ou se conquistou, acaba perdendo. Porque o Senhor já não é mais o centro da sua vida. O Senhor não ocupa mais o centro da sua vida. Agradar o Senhor já não é mais o seu propósito principal. E aí, a gente fica em busca somente de coisas terrenas, vaidade, que é aparecer. Eu já disse isso, é uma frase importante para você refletir. Tem gente que busca ser extremamente famoso aqui na terra e totalmente desconhecido nos céus, quando nós precisamos ser famosos nos céus. E a fama nos céus automaticamente vai trazer, pela obra de Deus em nossas vidas, vai trazer a sua fama terrena. Mas tem gente que busca somente a fama terrena e se esquece que está como um total desconhecido no céu. E ser um desconhecido no céu, tudo que você acaba conquistando, simplesmente olhando para as coisas dessa terra como tema principal, objetivo principal, as coisas terrenas, não subsiste, não permanece. Amém, pessoal? Volta o último versículo, por favor. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Certamente chegou ali, ele começou aos 20 anos, ele começou a reinar.
Certamente quando chegou lá na frente e viu tudo que fez, nada trouxe satisfação, nada preencheu. E agora? Está chegando o final. E agora? Qual é o resumo que eu faço? Qual o balanço que eu faço? E está aqui um exemplo para nós. E está aqui uma grande lição para nós. Porque quantas pessoas, porque se está na Bíblia, tudo isso, e se o Senhor permitiu que tudo isso se concluísse dessa maneira, certamente, além do propósito, do voto que tinha com Davi, tem um propósito para nós, tem uma lição importante para a gente tirar daqui, uma lição importantíssima. Você está entendendo que você pode, até porque o pai dele foi glorioso, foi o homem segundo o coração, teve seus erros, cometeu seus erros, mas mantinha o Senhor como foco de tudo, como o centro da sua vida. E a Bíblia fala e nos traz Davi como um grande exemplo, um exemplo de servo, de coração quebrantado, de homem que busca em primeiro lugar o Senhor e está no centro da vontade do Senhor. Então, não é, eu espero que você esteja entendendo qual é aonde está o problema aqui e o que deve ser o objetivo principal da sua vida. Porque se a única coisa que você corre atrás é o que nós lemos, Salomão já está dizendo para você, e eu estou fazendo ajustando aqui, mostrando a você que é onde muitas pessoas nos dias de hoje saem em busca de tantas coisas, se afasta do Senhor, aquilo vai tomando a sua vida, vai tomando, e muitos se entregam à farra, aos prazeres e deleites e etc, e muitos, além de perder a sua salvação, perdem a sua vida. Além de perder a sua vida, perdem a sua salvação. Mas quando nós colocamos o Senhor no centro de tudo, nós temos tudo isso, nós desfrutamos de muitas coisas importantes, mas o verdadeiro tesouro é Cristo, o verdadeiro tesouro é o Senhor, Ele está no centro de nossas vidas. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. O maior problema do homem hoje é uma palavra de um peso gigantesco. Uma palavra chamada equilíbrio. Infelizmente, o que acontece com a maior parte das pessoas é que elas não conseguem manter o autocontrole, o domínio próprio, o equilíbrio. Tratam como coisas principais, como um maior objetivo da sua vida, aquilo que não deve ser e não pode ser o principal, o objetivo maior. O Senhor deve ser o centro da sua vida, porque o início da leitura já fala tudo. Ele é o início, Ele é o fim. Todas as coisas foi feita por Ele e para Ele.
Eu teria mais algumas referências bíblicas para ler, alguns personagens para trazer a você. A única maneira de você estar na posição de satisfeito, realizado, preenchido, completo, é se o Senhor estiver no centro da sua vida. Do contrário, você vai sempre estar buscando e correndo atrás de inutilidades. De coisas que só vai trazer canseira. E grave bem o que eu estou dizendo, porque o que acontece é que na busca de tantas coisas ou de tudo isso, Deus deixa de ser o centro da vida de muitos. E aí corre, e é como Salomão disse, está correndo atrás do vento. Está correndo atrás do vento. Coloque o Senhor como o centro da sua vida. Faça dele o centro da sua vida. Ele é o que pode te preencher, te satisfazer. Tua vida financeira só subsiste, se estabelece se ele for o centro. Seu casamento só subsiste, se estabelece se ele for o centro. A paz que você busca, só nele. É ele que nos dá a paz. O Espírito dele produz a paz que excede todo e qualquer entendimento. A plenitude do Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria, conhecimento, inteligência, discernimento, conselho, força, temor do Senhor. E se nós não temos a plenitude do Espírito, vai haver um desequilíbrio. Vai haver um desequilíbrio. E repito, Salomão só não perdeu tudo por causa da promessa que o Senhor fez a Davi. A Davi, seu pai. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Coloque Ele no lugar que Ele deve estar. Tudo que você precisa está nele. Olhe para Ele. Foque-se nele. Se você se foca no Senhor, você recebe a sabedoria, você recebe a inteligência, a plenitude do Espírito que eu disse, e principalmente, olha a palavra que eu vou dizer, o favor de Deus. O favor de Deus. Se você tem o favor de Deus, acabou. Se você tem o favor de Deus, certamente você terá o favor dos homens. Se você não tem o favor de Deus, você não tem
o favor dos homens. É quando todo mundo tem tudo para dar certo, mas dá errado. Todo mundo promete, diz que vai estar com você, vai fazer negócio com você, vai não sei o que, e não vira nada. Vira nada. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Faça dele o centro da sua vida.